Eu atendo muito, o meu mote hoje aqui é muito de doença cartilaginosa, que é uma das coisas que eu mais acho interessante. Eu gosto muito de desafio, porque operar um ligamento, operar um menisco, você vê que existe chega um momento em que a equipe médica já não tem muito esforço, porque a própria biologia da pessoa cicatriza bem aquilo, é bem vascularizado e a pessoa volta para o esporte. Daqui a pouco a gente fala de ligamento, mas falando de cartilagem, que é um grande problema hoje da medicina do esporte, pela baixa regeneração da cartilagem, eu atendo muita gente que tem lesão cartilaginosa, tanto de trauma agudo, né, de entorse, às vezes ele tem uma luxação femoropatelar e machuca a cartilagem, ou às vezes o microtrauma de repetição, que é a maior entidade hoje é a condromalácia, que na minha opinião ela é uma doença praticamente do sexo feminino. Toda vez que eu pego homem com diagnóstico de condromalácia, eu truco, porque a chance de ter uma condropatia de Trochler, uma plica sinovial ou alguma outra lesão é muito grande. E a doença cartilaginosa, ela tem sido muito estudada. Eu fui agora para um congresso internacional, tem tido muita coisa nova, a própria terapia de célula-tronco, mas ela é um problema de saúde pública, porque lá na frente ela vai virar artrose, se não for bem tratada. Como que você vê o treinamento funcional na prevenção da doença e como que você pega, depois de um tratamento de uma doença cartilaginosa, essa pessoa para você recolocar no esporte, lembrando que a pessoa com doença cartilaginosa ela vai ter cinesiofobia, ela vai estar fora do peso, ela vai ter distúrbios metabólicos importantes, obesidade, às vezes já intolerância à glicose, né? Uma série de problemas, aí, às vezes até aumento de pressão arterial, etc. E essa pessoa ela vai estar com inibição artrogênica crônica do quadríceps, menos neurônio motor chegando na fibra muscular. Como que você pega e você trabalha de maneira preventiva e como que você aborda o retorno para o esporte em uma pessoa em tratamento de doença cartilaginosa? Você falou tanto aguda quanto microtrauma de repetição. Você tocou num ponto interessante sobre uma doença de saúde pública. Eu acho que sim. A gente tem pelo menos, acho que quase 700 avaliações de movimentos feitas aqui na clínica desde o momento que a gente começou a fazer esse trabalho aqui. E eu vou te falar, a gente está até levantando esse número porque a ideia é até depois publicar isso para entender como que é a qualidade do movimento da população brasileira. É muito louco falar sobre isso. Legal. Mas, vou te dizer, 70% das pessoas que a gente atende aqui se movimentam muito mal. 70% para mais. Batendo o olho nos dados, a gente nem fez essa acurácia, ainda não tem esses dados fidedignos, mas 70% a 75% das pessoas se movimentam muito mal. Então, eu acho que aquilo que a gente falou, ela carrega isso durante muitos anos. E muitas vezes, assim, nem é culpa de um mau treinamento ou de uma forma mal estimulada. Isso tem a ver até com os hábitos diários, a rotina, as pessoas acabam tendo pouco tempo, acabam negligenciando um pouquinho a questão da saúde, atividade física. A gente tem agora uma geração, a geração dos nossos pais não faziam exercício, né? E não fazem exercício. Então, você pega uma geração que envelheceu com muitos problemas ortopédicos. Sim. A nossa geração é meio a meio, né? A minha, a sua, uma geração meio a meio aqui. Transição, assim, é uma transição. A geração mais nova, já um pessoal dos 30, 20, 25, 35 anos, já é uma geração que já faz mais exercício. E a gente tem uma geração mais nova agora que não está fazendo de novo. Né? Celular. Celular. Geração do celular e do iPad. Celular, iPad, videogame, então já não está fazendo de novo. Então, assim, a gente vai ter que entender de que forma a gente vai se posicionar dessa forma. Mas eu acho que a grande célula, a nossa função nessa simbiose aí toda, é a questão da funções e disciplinas que a gente tem aqui dentro, no nosso caso, que assim, desde do médico ortopedista, o que é a base da pirâmide, que acaba diagnosticando, que no caso você, os outros colegas que estão aqui, mas envolvimento de outras áreas da saúde, nutrição, muitas vezes o psicólogo, o fisioterapeuta. Eu acho que é um conjunto da obra, porque é aquilo que você falou, uma coisa vai acarretando a outra. Então, muitas vezes você tem um paciente que acaba fazendo uma cirurgia e ele acaba ganhando muito peso no período da reabilitação. Então, a volta é muito difícil. Então, entrando um pouquinho na tua pergunta, eu preciso analisar o caso, eu preciso entender se esse cara está realmente fora do peso, se esse cara nesse período acabou desenvolvendo uma doença relacionada a distúrbio em relação à pressão arterial,
como é que tá essas funções hemodinâmicas desse cara, como é que tá as questões bioquímicas. Então, por isso que é importante as outras áreas da medicina estarem juntos, porque ele vem reabilitado de um problema, mas ele acabou ganhando outros no processo. Então, eu acho que cada caso é um caso, o movimento influencia bastante, deixar esse cidadão forte e entender o momento certo da liberação. É aquela história que a gente estava falando agora, um pouquinho aqui antes, né? De um atleta que talvez você vai comentar daqui a pouco. Não adianta nada você, a partir do momento que o cara reabilitou, você botar o cara para jogar 120 minutos, 100 minutos na primeira partida. Sim. Então, acho que o grande detalhe é a volta paulatina e o cuidado com o retorno de uma forma gradativa.